Está começando mais um Café com Ela e eu gostaria de agradecer alguns dos nossos parceiros, TB1 Celular, Equiflar Móveis e Móveis Estrela, que cobre qualquer oferta. Hoje, o Café com Ela recebe uma mulher que não aceitou o silêncio diante da falta de inclusão. Bióloga, mãe atípica e fundadora do grupo Autismo Jataí, Lorena Prado transformou uma dor pessoal em um movimento que hoje acolhe mais de 400 famílias. Enquanto muitas mães ainda enfrentam o diagnóstico sozinha, sem orientações e sem apoio, ela decidiu criar uma rede de acolhimento, informação e pertencimento. Mas essa não é só uma história de superação, é uma história que expõe falhas, cobra responsabilidade e mostra o que acontece quando alguém decide agir onde o sistema não chega. Lorena, obrigada por aceitar o nosso convite. A gente que agradece, Vânia, assim, a gente tem um imenso carinho, assim, por você, por toda a equipe, porque desde lá o nosso comecinho, né, você sempre esteve presente, né, junto com a gente, tanto nos eventos como no nosso dia a dia. Então é uma honra, é uma alegria estar aqui com você para falar desse tema que é tão importante, mas ainda tem tanto descaso, sofre tanto descaso, né? Então, prazer é nosso. E para começar, quem é você em um simples cafezinho do dia a dia? Nossa, eu sou uma mãe zona que viu no diagnóstico algo difícil, mas que eu tive que lutar para transpor barreiras, essa barreira do diagnóstico. Então, eu me vejo como uma mãe forte, não que não tenha suas dificuldades, né, as inseguranças, mas hoje eu me considero uma mulher forte. Lorena, em que momento você tem 2 filhos e é o seu segundo filho que foi diagnosticado com autismo? Sim. Você começa a ver que algo estava diferente entre os dois. Sim. Então, logo nos primeiros meses, 4 meses, 5 meses do nascimento do João Pedro, eu já comecei a ver alguns desenvolvimentos atípicos, né? Algumas relações que eu fazia, algumas comparações que eu fazia com o desenvolvimento do meu outro filho, eu via que ele não acompanhava. Muitas vezes, primeiro ele não pegou o peito, ele não mamou, porque ele era um garotinho, um bebezinho muito agitado. Então, isso já me levantou algumas suspeitas, né? Ele não acompanhava a gente com o olhar, ele não respondia ao nosso chamado. E quando ele começou a sentar, foi os movimentos estereotipados que me chamaram mais atenção. Então foi nessa comparação mesmo de já ter tido um filho e de o segundo não estar acompanhando o desenvolvimento da forma que eu achava que era adequada, o tempo normal do desenvolvimento. Quando você recebeu o diagnóstico do seu filho, qual foi o maior choque? O autismo ou a ausência de suporte? As duas coisas, porque até então a gente não sabia muito, né, de autismo, né? Há 19 anos atrás, né, quase 20 anos atrás, eu tive o diagnóstico dele com 4 anos, então há 16 anos, 17 anos atrás, e não se falava de autismo, eu mesma não conhecia. O que eu conhecia de autismo era aquela visão pré-conceituosa que a gente tinha, né? Eu me lembro que o que eu sabia de autismo era de um comercial, né, que passava um menino ali balançando dentro de uma bolha, fechado, alheio a tudo e a todos, e eu olhava para o meu filho, ele não era aquilo.
né? Então, aceitar o diagnóstico é difícil, mas quando você se depara com o diagnóstico e que você se depara numa solidão, entre aspas, né, de não saber o que fazer, procurávamos profissionais, não conseguíamos profissionais, né? Ninguém falava de autismo. Aí, assim, a dor, o desespero é muito maior do que o próprio diagnóstico, eu acredito. Você não ter o suporte adequado é muito pior. Eu lembro que quando eu te conheci, assim que você começa a formar o grupo, né? Eu também não sabia o que era autismo. E eu lembro quando você convidava a gente para os eventos na praça, eu ficava olhando as crianças para tentar entender o que vocês viam ali de diferente. Sim. Porque realmente não se falava muito. Isso. E a gente, a pessoa com autismo, você olha para a criança ou para o indivíduo e você não vê fisicamente, né, o autismo. Então, isso acaba se tornando ainda mais difícil da pessoa olhar e entender, né, que ali tem um funcionamento diferente, né, um transtorno do neurodesenvolvimento. O que mais faltou naquele início que não deveria faltar para nenhuma família? O suporte, o acolhimento, né? Porque quando você recebe esse diagnóstico, a gente fala do luto, né? Do luto que a família passa, porque aquele filho que você projetou desde a sua gravidez até o casamento, a formatura, né? Ele acaba não existindo mais. E quando você se depara, né, com essa mudança, com esse luto, e não tem ninguém ali para te acolher, dividir as dores com você, e isso eu acredito que é o mais desesperador, é o que não pode faltar, né? E é o que a gente procura focar, né? Nesse acolhimento, nessa escuta, né? Nessa escuta ativa das famílias que faz toda a diferença. E em que momento, Lorena, você decidiu que não dava mais para aceitar essa realidade em silêncio? Olha, quando eu percebi que não era só a minha família que passava por isso, porque após o diagnóstico do meu filho, eu comecei a ter contato com outras mães aqui na nossa cidade e que passavam e estavam tão angustiadas, né? Famílias acabando por conta do diagnóstico e nada era feito. Então eu decidi que era a hora de agir. Eu tinha que colocar a minha dor, né, do lado, porque é uma dor, né? E a gente às vezes internaliza essa dor, chora ali escondidinha, mas a gente tem que seguir, porque não poderia ficar daquela forma, né? Então foi aí que eu decidi que eu iria continuar, que eu iria lutar, não só pelo meu filho, mas por tantas famílias também. O grupo Autismo Jataí, ele nasce de uma dor pessoal sua. Sim. Mas quando isso virou responsabilidade coletiva? Olha, eu acredito, Vânia, que essa responsabilidade, ela já vem conosco, ela já vem intrínseca. Eu acredito que quando é para ser, né, eu acredito que isso é uma missão. Você é instigada, sua consciência não te deixa seguir apenas olhando para a sua dor. Eu acho que isso já vem realmente intrínseco na pessoa. Eu acho que é mesmo uma missão, você olhar e falar, não, eu não posso fazer só para mim. Existe uma responsabilidade. Eu acho que se vem para nós, não é por acaso. Então, a gente precisa, sim, não olhar só para o próprio umbigo, olhar na sociedade em geral, né? O que a gente pode fazer e fazer, né? Hoje estão mais de 400 famílias e se isso revela um crescimento ou um abandono do poder público? Hoje nós temos mais de 400 famílias,
é um público considerável, mas a gente sabe que no nosso município os diagnósticos são bem mais que isso, né? E eu falo que hoje a gente tem mais diagnósticos também por conta das informações, né? Hoje a facilidade do diagnóstico ela é muito maior, né, do que antigamente, lá há 25 anos atrás. Então isso facilita, né? A gente fala e olha, mas está aumentando, né? Porque é uma pandemia do autismo, mas não é. A facilidade do diagnóstico, o interesse dos profissionais, né? Que antes não se falava de autismo, né? Então a divulgação de informações, né? A informação mais acessível, ela traz um aumento do diagnóstico, né? E o descaso do poder público, você nota quando essas pessoas não estão assistidas, né? A gente tem mais de 400 famílias, mas quantas famílias estão em situação de atendimento, de suprida todas as suas necessidades? Eu posso te falar aí que de 5% a 10% no máximo. O resto passa por dificuldades assim que você nem imagina. Nossa. E é como você falou, né? Que há 20 anos atrás não tinha, eu acho que bem antes, porque quando eu era adolescente, eu nunca tinha ouvido falar de autismo, né? Então a gente não. Então, pensa quantas pessoas sofreram ali porque não tinha diagnóstico. Quando você cria o grupo, eu lembro que tinha um psicólogo. Sim. Um psicólogo, né? E eu acho que ele veio pro grupo por você ali, cresceu né? Com a que gente, cresceu com né? você. Pela nossa e não dor. tinha. Hoje a gente já vê psicólogos, outros profissionais ali acompanhando, fazendo parte do grupo, divulgando, né? Então, acho que o trabalho de vocês mostrou o quanto era falho o sistema. Sim, a gente hoje, né, é tão engraçado que os pais, avós, né, sendo diagnosticados, né, o que essas pessoas não sofreram, né, diante essa vida toda aí sem o diagnóstico, sem entender a si mesmo, olhar para si e ver dificuldades e nunca imaginar e às vezes se achar estranho. Eu falo que o autista adulto, ele recebeu lá atrás vários adjetivos, né? O estranho, o esquisito, o sistemático, né? E agora vão levar as suas crianças para serem diagnosticadas e eles saem de lá também com diagnóstico, né? Porque já existia, o autismo sempre existiu. Agora, essa facilidade, esse olhar mais apurado, né, é novo para a gente. E qual que é o trabalho na prática do grupo Autismo Jataí? O que ele entrega? Então, o grupo Autismo Jataí, nesses 14 anos, ele já passou por mudanças, né? A gente começou lá atrás com o acolhimento das famílias, né? De fazer essa escuta mesmo. E aí a gente foi vendo que as crianças, elas estavam sem esse suporte terapêutico mesmo, não se falava de autismo. Eu me lembro e sou grata e vou ser eternamente aos primeiros profissionais que cuidaram do meu filho, que falaram para mim, né? Eu peguei o diagnóstico e vim, né, de Goiânia para cá, imaginando, né, quem eu iria procurar. Cheguei aqui, assim, os profissionais, poucos profissionais que toparam atendê-lo, mas que chegaram para a gente e falaram, olha, a gente não tem experiência na área, mas a gente tem boa vontade, né? Então, vamos trabalhar junto. E foi aí que começou. A gente conseguiu, né, profissionais que se solidarizaram com a nossa causa e decidiram estudar junto conosco, né? Então, o trabalho, ele passou depois a atender essas crianças, né? A criança que não tinha nenhum tipo de terapia,
A gente passou um tempo, né, com profissionais que queriam aprender, psicólogos, né, TOs, que decidiram engajar também, trabalhar com essas crianças. Então, a gente passou um tempo trabalhando com as crianças. À medida que foi crescendo esses profissionais, se formando, se capacitando, a gente deixou de trabalhar com as crianças e voltou a trabalhar mais com com esse acolhimento da família, que é o foco até hoje, né? Essa orientação parental que a gente faz, né? A pessoa, quando recebe o diagnóstico, o que fazer depois desse diagnóstico, né? O que procurar, né? Então, é esse o objetivo maior do GAGE. E de uns tempos para cá, né, a gente focou também na busca de políticas públicas para atender esse público, né, que é tão crescente, mas ainda é tão invisibilizado, né, pelo poder público, infelizmente. Você falou que o GAGE dá um suporte às famílias, né? Quando uma família chega até vocês, em que estado geralmente elas estão? Olha, Vânia, eu falo que hoje, com as informações mais facilitadas, né, a gente tem muitos pais que já pesquisam, já veem, né, assim, que tem condições, né, da criança de repente viver uma vida mais perto, né, do normal possível, se bem estimulada, né? Mas ainda a gente tem muitas famílias assim que não têm tanto acesso à informação, né? E que chegam para nós assim destruídas, né? Assim, o diagnóstico, ele é um diagnóstico doído, né? Como eu disse lá atrás, é um luto, né? Aquele filho que você projetou, ele já não existe mais, né? Então você vai ter que modificar toda a sua vida, né? E a gente tem a maioria das famílias, né? Que quando a família recebe o diagnóstico, as mães são abandonadas, né? Então a maioria das famílias são de mães solos mesmo, né? E que tem que não só lutar para que o seu filho tenha um atendimento digno, mas tem que lutar também para colocar comida na mesa, né? Então, assim, são vários tipos de sentimentos que vêm junto com esse diagnóstico. Então, se eu te falar que é uma característica, a família tem uma característica só, a gente não pode falar, porque isso vai depender muito de como essa família se tem uma rede de apoio, se não tem, né? Mas o diagnóstico em si, ele é muito, muito duro, muito doído. Você fala do diagnóstico. E quem não tem diagnóstico? E quem não tem diagnóstico, o que é um número grande, né? E essas pessoas, essas crianças, elas ficam ali no limbo, né? Não tem um diagnóstico, então não tem um tratamento adequado, né? Se a gente já tem dificuldade para ter um tratamento adequado para a criança que tem um diagnóstico, né? Quem dirá aquela que está ali meio solta ali, ela não é tão típica para estar dentro da normalidade, né, entre aspas, mas ela não tem um laudo, né? E isso é ruim demais, porque a gente não tem que olhar para a criança ela não é um laudo, a criança ela não é um diagnóstico, né? Então ela deveria ser atendida de acordo com as suas especificidades, independente de diagnóstico nenhum, independente de laudo, mas a gente sabe que não é verdade, né? E esse diagnóstico, por mais facilidade de informações que a gente tem, o acesso a esse diagnóstico ainda é muito difícil, né? Querendo ou não,
são muito caras, né, as consultas, e a gente sabe que o sistema único, né, que deveria atender, né, o SUS que deveria atender essas crianças e dar todo o suporte, a gente sabe que não funciona bem assim, né? No papel é bonito quando a gente vê, né? O governo assegurar o diagnóstico, né? E o tratamento, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Nós temos aí filas de esperas aí de 2 anos, 3 anos para a pessoa receber, né? Ser diagnosticada. Quem dirá para passar por um tratamento adequado. E nisso, você falou das mães que normalmente são mães solos, quando as mães não ficam em situação de violência, né? Porque ali para proteger o filho, para manter o lar, para tentar, ela ainda submete a ficar na situação de violência para manter, né? E aí ela não tem um laudo, não tem o diagnóstico e não tem o tratamento. E não tem um tratamento psicológico para ela. Porque a gente é nítido, né, a gente acompanhar essas famílias e realmente a maioria os pais abandonam, né, ou tentam culpabilizar a mãe, né, achar um culpado para a condição, né, do filho. E a gente vê realmente muitas mulheres vítimas de violência doméstica, muitas crianças vítimas de violência, né? Porque geralmente as pessoas, né, os familiares não entendem e acham que aquela criança ela é birrenta, ou ela é manhosa, ou ela mal educada, né? E aí culpabilizam demais a mãe, né? É falta de limites, falta de surra, né? A gente ouve de tudo, né? Mas e ainda quando essa criança é diagnosticada, ainda banalizam esse diagnóstico, né? Que autismo que nada, falta limite para essa criança, né? E a mãe, às vezes, ela vai entrando num buraco ali tão grande, num embotamento tão grande, que ela já não quer mais sair, né? Acaba a sua vida social. E aí o grupo tem esse papel também de aumentar essa rede social dessa família, né? Porque a gente fala que a realidade muda muito, né? A nossa rede social, ela se limita muito àquelas outras famílias atípicas também, porque geralmente quem não passa por isso, essa família não tem muita paciência para estar, né, para conviver com uma família atípica, porque é muito diferente, né, o funcionar mesmo, né? A gente tem que priorizar outras coisas, né? E às vezes a gente acaba que vai ficando meio de lado, né? Até pelos amigos. Isso. Onde está o maior gargalo hoje? No diagnóstico, no tratamento ou na inclusão escolar? Nossa, são 3 pilares que eu acho que andam junto. A gente se depara com dificuldade nos 3, né? A inclusão, ela acontece muito bonita ali nas leis, no papel, né? Mas a inclusão, de fato, a gente está muito longe ainda de conseguir, né? A gente, sim, já deu alguns passos, já fizemos alguns progressos, e isso é visível. Mas assim falta muita coisa ainda, e isso é um problema estrutural, né? Não só na questão escolar, não só na questão da saúde pública, mas da sociedade em todos os segmentos, né? Essa inclusão ainda é muito utópica, né? A gente ainda vê assim os nossos filhos serem muito negligenciados, né? Dentro da escola, por exemplo, onde ele deveria ser acolhido, ainda há muita resistência, né? Dos próprios
professores, gestores, né? A gente tem muita gente que quer fazer a diferença e isso é fato. Mas a gente ainda vê muita resistência, né? A negligência no atendimento à saúde, a gente não tem um atendimento humanizado para esse público. O diagnóstico é, como eu já falei, a dificuldade de você conseguir, né, essas consultas, né, pelo SUS, é muito difícil, então é muito caro hoje para você conseguir um diagnóstico, né? E falta de profissionais, enfim, são gargalos que vão se misturando, então a gente não pode falar que é um setor só que está deficitário, é a sociedade como um todo. A rede pública, ela está preparada ou está apenas reagindo ao aumento de casos? A gente não acredita que esteja ainda totalmente preparada. Eu volto a dizer que a gente tem profissionais que querem fazer a diferença, que buscam, que estudam, que correm atrás, que vai buscar esse atendimento, né, com mais clareza, né, com mais empatia, com mais humanidade, mas a gente vê que ainda o despreparo é muito grande, né? E às vezes nem é por conta do profissional, mas por falta de subsídios mesmo, né? Por falta de ajuda do governo, de apoio do poder público para a formação continuada desses profissionais, né? Ainda a gente encontra muita dificuldade, né, de esbarrar com profissionais que ainda, por mais que existam as informações, mas a capacitação, a vivência ainda não tem, né? E então é muito difícil ainda. É tudo muito, ainda nós estamos muito no senso comum, né? Mas eu acredito ainda, quero acreditar que isso vai mudar, que essa realidade das pessoas com autismo no Brasil, no nosso estado, no nosso município, ela vai melhorar. Eu acredito e quero continuar acreditando, porque senão a gente não tem forças para poder continuar, não. Eu penso igual você, Lorena. Eu gostaria de ver Jataí se tornando uma cidade realmente inclusiva, né? Que o poder público realmente tirasse do papel aquilo que eu falo, crianças, tem muito hoje adulto diagnosticado, mas principalmente as crianças, porque a gente que vê tanta criança ali que precisava de um tratamento de qualidade, aquilo comove a gente, mexe com a gente. Sim, e eu falo que a gente tem tudo, né? Nosso município é tão rico, né? As pessoas, a maioria das pessoas tem bom coração, né? Tem boa vontade, e a gente fala que na rede privada a gente tem tantos profissionais, assim, profissionais capacitados mesmo, que resolveram correr atrás, que resolveram fazer a diferença, né? E eu acho que no SUS e no atendimento público não poderia ser diferente, né? Então a gente tem sim condição de ser referência, né? Já está aí, a gente vê que as pessoas elas buscam auxiliar as outras, né? A gente vê quando acontece, né? Quando a gente teve o caso lá do menininho, né? Do Miguel, o quanto as pessoas se solidarizaram, né? Para ajudar aquela família, e com a gente, com a comunidade de pessoas com autismo, não é diferente. A sociedade ela quer aprender, muitas vezes ela está buscando, ela tem essa ânsia de aprender, e às vezes é realmente por ignorância de não saber, mas a gente vê que as pessoas têm interesse, né? Então, assim, a gente
faz um apelo, né, ao poder público que atenda o apelo, né, da comunidade que quer buscar, que quer saber fazer diferente, né? E a gente, enquanto família e enquanto sociedade, a gente só ganha com isso, né? Porque não sou só eu, enquanto família de uma pessoa atípica que ganho, né, com essa inclusão de fato, mas, né, a criança que está convivendo com uma pessoa, né, com autismo ou com uma criança atípica, ela também se torna um cidadão melhor, né? Então, essa inclusão de fato acontecendo no nosso município, a gente só tem a ganhar. Você falou da solidariedade, falou do caso do Miguel, que completou 1 ano, o Portal Panorama estava lá transmitindo, você foi para lá, o Grupo Gás foi para lá, você não deixou levar só pelo emocional, não ficou em casa, foi agir, mas aquele episódio mostrou na prática que falta preparo quando uma criança autista está em situação de risco. A gente vê, né, é o que eu torno a falar, as pessoas, a gente viu ali, né, as pessoas com vontade, as forças policiais ali, né, com a maior garra, querendo encontrar a criança, querendo auxiliar, né? Então, assim, devia ter, né, uma formação para toda a sociedade mesmo, né? Um regimento do município de como fazer ao se deparar com uma criança com autismo, com um jovem, um adulto com autismo. Então, assim, tratar uma pessoa com autismo deveria ser algo a ser ensinado, né, de maneira natural para todos os segmentos da sociedade. A gente pode se deparar com uma pessoa com autismo em qualquer lugar, né? Hoje sou eu na minha família, amanhã pode ser na sua, né? O comércio, daí os comerciantes se deparam com pessoas, né, com autismo o tempo todo, porque elas estão aí na sociedade, né? Elas pagam os seus impostos, elas vão e vêm, e eu me deparo com uma pessoa e não sei lidar com ela, né? Então, deveria ser algo promovido, né? Não só em abril, mas que essa atitude de preparar esse povo, né, a sociedade como um todo, para entender as questões do autismo, todos têm a ganhar, né? Ninguém sai perdendo nisso. Eu já vi que tem alguns cartões, tem um crachá, Sim. Algumas identificações. Você acha que essa identificação, ela facilita ou ela gera também um preconceito? As duas coisas. Então, assim, ela realmente, né, ela facilita porque você olha, você consegue identificar. Porque, como a gente disse, né, você olha para uma pessoa com autismo, ela não tem cara de autista, né, como as pessoas gostam de falar, né, mas o autismo realmente ele não tem cara, né, mas a mesma forma que facilita, ela realmente pode rotular, né? Ela pode ser olhada como uma pessoa incapaz, né? Ou às vezes ela ser negligenciada, ou às vezes mostrar uma situação de vulnerabilidade, né? Que ela pode ser identificada por pessoas que às vezes querem fazer o mal, né, entendendo que aquela pessoa está dentro do espectro. Então, você vê o quanto é difícil. Então, algo que seria para facilitar a vida, né? Não facilitar, mas identificar a pessoa que tem alguma especificidade, às vezes é usada também para fazer o mal. Então, é muito difícil a vida do pai atípico, né, da família atípica, porque você tem todas essas vertentes, né, que pode acontecer.
ali com seu ente querido, seu filho, enfim. Nossa. E Lorena, eu sei que não é a sua área, porque você é mãe, né? Mas não é a profissional ali. Mas tem graus, o autismo ele é classificado por graus e tem algumas características que é assim. Sim, o autismo ele é um transtorno neurobiológico, né? Ou seja, a pessoa nasce com ele, né? E ele pode se manifestar, né, de várias maneiras, em diferentes níveis de suporte. Então, hoje a gente fala de nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Então, o autista nível 1 é aquele que precisa de suporte, mas ele consegue ali manter uma interação melhor, né? Exercer as suas atividades diárias, mas ele requer um suporte, sim. Já o nível 2 é a pessoa que requer de mais suporte, né? Ele precisa de mais suporte para manter uma interação ou para estar ali convivendo socialmente. E aí a gente tem o nível 3 de suporte, que ele requer um suporte, né? Um auxílio mais substancial para exercer as suas atividades e estar ali mantendo a sociabilização também. O que mais revolta? Políticas públicas que não saem do papel ou serviços que não funcionam? Nossa, as suas perguntas são difíceis, Vânia, porque tudo é difícil, né? Você ter leis que não saem do papel, que não são executadas, né? E que ficam ali só para inglês ver, né? Como a gente fala, é difícil, porque na verdade essas leis elas asseguram apenas os direitos. A gente não pede, a gente não quer regalias, a gente quer só que os direitos dos nossos filhos sejam assegurados, né? E quando você tem leis que não funcionam, é muito difícil, né? Eu não sei qual que é o mais difícil, né? Mas você ter um serviço que não funciona é difícil, porque você é familiar, você é pai, e você olhar para o seu filho e ver que ele não está tendo um progresso e que você vê que são devido a um atendimento não tão preparado, é muito frustrante também, porque você ter o atendimento e aquele atendimento não funcionar e a sua criança não progredir é bem frustrante. Então, ali, eu não sei quem que está ganhando aí nessa queda de braço. Eu acho que um completa o outro. E hoje já está aí o que deveria ser feito para dar mais condições. Você acredita qual que seria a política pública hoje essencial em Jataí? Olha, nós temos bastante dificuldade em vários segmentos, como eu falei, mas os direitos básicos, né, que é saúde e educação, né, eu acho que o poder público ele deveria olhar com mais carinho, né, o atendimento humanizado, né, o apoio, né, específico às pessoas com autismo, um centro de atendimento que vá desde o diagnóstico até passando ali por toda a equipe multiprofissional, né? Um atendimento gratuito e esse atendimento abarcando ali também o atendimento à família, que a gente vê o quanto é importante, né? Essa família também ser cuidada, né? Então, eu acredito que, e a educação, a gente vê assim, o quanto a gente tem profissionais de boa vontade que querem fazer a diferença, mas que ficam de pés e mãos atadas, porque às vezes também eles não conseguem sanar
todas as dificuldades ali que vêm por conta de falta, às vezes, de um concurso, de falta de uma remuneração, às vezes, mais adequada. Então, eu acredito que são dois segmentos essenciais que não poderiam estar da forma que estão, né? Que deveriam ser olhados com mais carinho, né? E aí a gente vê depois os outros segmentos, cultura, lazer, né? Enfim, outros segmentos que ainda são deficitários também. E qual é o erro mais comum quando se fala em autismo? Olha, eu acredito que o erro mais comum é você estigmatizar, você querer colocar tudo e todos dentro de uma caixinha só, porque hoje a gente fala de autismos, né, que antes de a pessoa ser um indivíduo dentro do transtorno do espectro autista, ele é uma pessoa com a sua personalidade, com as suas particularidades, né? Então, querer usar algo que dá certo para um, pode ser que não dê certo para outro, né? Então, eu acredito que esse é o maior erro, é você querer estigmatizar e colocar ali todos dentro de uma bolha, né? Eu acredito que isso não é incluir, eu acredito que isso seja mais segregar do que incluir. O trabalho do grupo já saiu de Jataí, ele teve uma expansão? Já, a gente, graças a Deus, a gente tem assim uma visibilidade legal, assim, porque nós somos um dos grupos, né, no estado de Goiás que mais tem história, eu falo de tempo de trabalho, né? A gente ainda se depara muito, infelizmente, com grupos que começam e que se desfazem, às vezes por conta de ego, de vaidade, e é algo que não cabe, né? E que eu não consigo entender, assim, porque se todos nós estamos lutando por uma causa só, né? E aí existe muito essa competição, às vezes, entre grupos, entre instituições, né? E eu, assim, eu sou uma admiradora, e foi bom você tocar nesse assunto, porque a gente vê, né, em outros lugares, brigas entre instituições, enfim, e eu sou uma admiradora das instituições aqui de Jataí que cuidam desse público, né? Sou fã de carteirinha do atendimento da APA e da Érica de Mello, então eu acho que a gente se destaca e se destacou enquanto grupo por conta dessa união mesmo, né? De não querer entrar dentro do trabalho do outro, né? Eu acho que cada um tem o seu papel e todos se ajudam, se completam, né? Então, eu acho que esse é o sucesso do grupo, né? Essa união. E uma mãe que ela não tem ainda o diagnóstico, ou que já tem o diagnóstico, mas também não sabe o que fazer agora nesse momento, como que ela entra em contato com vocês para vocês poder dar esse auxílio, estar ajudando elas? Bom, a gente tem as nossas redes sociais, o nosso Instagram, que é Autismo Jataí, Goiás, e nós temos também o nosso telefone, o nosso WhatsApp, que eu posso falar o número, 64 9988 5020, e a gente está ali à disposição para conversar, para dialogar, para acolher essa família. E eu gosto de falar, Vânia, que nosso grupo, ele é um grupo realmente voltado somente ao tema. A gente tem esse cuidado de não manter... eu falo que às vezes eu sou até meio chata, porque a gente não
não gosta que fica tendo assuntos aleatórios dentro do grupo, até para que seja um grupo realmente voltado a esse atendimento, a esse tema. Então, quem tiver ou quem se interessar, não tem ninguém na família, mas que se interessar mais pelo tema, pode entrar em contato com a gente. E o que a Lorena de hoje diria para a Lorena de quando teve o diagnóstico do filho dela? Nossa, até me emociona essa pergunta, porque nesses 15 anos, 16 anos de diagnóstico do meu filho, eu amadureci muito, né? Eu falo que lá atrás, às vezes a gente falava de algo, dessa aceitação ou desse reconhecimento das limitações, né? E às vezes, dentro da minha própria casa, eu falava de algo que eu não vivia dentro da minha própria casa. Então, eu diria, olha, presta bastante atenção nas coisas que você fala, né? Porque dentro da sua casa você pode agir não tão de acordo, né, com aquilo que você do que você leva para as pessoas, porque teve épocas que eu cobrava muito do meu filho. Eu falava de uma inclusão e eu fazia o contrário. Eu queria pedir muito dele, além das limitações, né? Então, eu acho que eu pediria mais atenção, às vezes, um olhar mais humano para dentro da minha própria família. Aquele olhar humano que você tem fora, às vezes você não terá, né? Então, preste atenção nisso, porque isso também causa dor. Nossa, Lorena, eu sou muito admiradora do seu trabalho, eu admiro muito você. E acho que você é um grande exemplo, né? Eu acho que, apesar de você falar que você cobrou algumas vezes do seu filho aquilo, mas ao mesmo tempo você também ajudou muitas mães e muitas crianças. Eu te agradeço. E essa maturidade, ela vem realmente com o tempo, né? Então, a gente amadurece, a gente aprende a olhar para a diferença dentro da nossa própria casa e de fora, com um olhar mais humano. E é isso que a gente pede. A gente não pede nada além daquilo que é nosso direito. Eu não quero regalias para o meu filho, não é isso que a gente busca. A gente luta, a gente mata um leão por dia e a gente luta pelo básico. Então, o básico, aquilo que promove a dignidade da pessoa, nos falta, né? Então, é isso que a gente quer, é os nossos direitos assegurados. A gente não quer criar problema com ninguém, a gente quer só viver. Nossos filhos querem só pertencer, se sentirem pertencentes a uma sociedade ainda que é tão preconceituosa, tão excludente. Lorena, você me deixou emocionada. Obrigada, Lorena, por ter aceitado o nosso convite. Eu já queria você aqui outras vezes, falar com você, porque eu sou admiradora, igual relembrei que eu te conheço do início do grupo, né? E aí eu fui vendo essa evolução, esse crescimento. Fico feliz também de ver o crescimento do seu filho, acompanho nas redes sociais, né? E acho que, consequentemente, outras crianças e agora adolescentes também teve essa evolução. Vejo a evolução dos profissionais que já está aí. Então, eu queria muito agradecer de coração você por ter aceitado o nosso convite, por ter esse bate-papo tão leve, mas também ao mesmo tempo tão necessário. A gente que agradece, Vânia. Muito obrigada mesmo a toda a equipe, né, de vocês que sempre acompanham nosso trabalho.
e levam a nossa voz, né? Levam os nossos clamores e também os nossos avanços. E a gente tem alguns presentes para você, Opa! dos parceiros. TB1 Obrigada. Celular mandou um presente para Tá você. bom. Se você quiser abrir, pode ficar à vontade. Olha que legal. Eu uso muito, gente, porque às vezes o telefone do gás é bem movimentado, então eu uso muito esse power bank. Muito obrigada, vou usar bastante. E a Lorena, Doceria Gourmet, para adoçar os seus Olha que dias delícia! de Páscoa, né? Tá certo. São Gente, chocolates, gente. Eu não vou abrir aqui agora, porque a tentação vai ser muita. E a gente trouxe também, Vânia, um kitzinho aqui para você, né? Que é um adesivo para você colocar no seu carro. Um pin, né? Um brochezinho, que é um dos símbolos do autismo. Né? A cartilha que a gente tem, né? Que é uma cartilha feita para a OAB, para a pessoa com deficiência, que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência, e o nosso folhetinho informativo. E eu queria aproveitar e já agradecer as pessoas que se inscreveram para a corrida, né? A primeira corrida de conscientização do autismo que a gente vai ter, né? É uma corrida que foi pensada pela Jéssica, né? Que é uma profissional excelente que a gente tem, né? Que cuida da psicomotricidade das nossas crianças. Então, a gente é parceiro dessa corrida e a gente vai estar lá distribuindo esses folhetos informativos, essa cartilha. E as inscrições já acabaram, né? Foi um sucesso, graças a Deus, mas a gente vai estar lá no dia 12, na Praça Universitária. Quem quiser estar conosco lá para conhecer um pouquinho mais, né, sobre o trabalho das meninas e o trabalho do GAD também, a gente vai estar por lá. Eu também vou estar lá, o Portal Panorama vai estar lá. A história da Lorena não é só sobre autismo, é sobre o que acontece quando o sistema falha e alguém decide não aceitar. Hoje, existem centenas de famílias que não estão mais sozinhas porque ela resolveu agir, mas isso também revela uma realidade que precisa ser encarada. A falta de estrutura, ainda há falta de preparo, ainda há falta de prioridade. E a pergunta que fica não é só para ela, é para todos nós. Até quando a inclusão vai ser discurso e não prática? Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Siga o nosso canal no YouTube, ative as notificações e fiquem todos com Deus.